Numa cidade onde o luxo brilhava mais que a compaixão, vivia um homem rico. Vestia de púrpura. Celebrava cada dia como se a vida nunca fosse terminar. Mesas fartas, risos, abundância sem limites, mas bem em frente à sua porta havia outro mundo. Um homem chamado Lázaro, jogado ao chão, coberto de chagas, fraco, faminto, esperando, não um milagre, apenas uma migalha. Os cães se aproximavam e lambiam suas feridas, e mesmo assim, ninguém fazia nada. O rico saía, o via e continuava caminhando, dia após dia, como se Lázaro não existisse. 2 homens, 2 vidas, uma mesma ciudad, mas um destino completamente diferente. O palácio do rico era um monumento a si mesmo. Cada canto gritava riqueza, mas o silêncio em seu interior era o de uma alma que se esqueceu de amar. Lá fora, o tempo era medido em batidas de fome. Lázaro não pedia o ouro do rico, apenas o que caía de sua mesa. O que para um era lixo, para o outro era a própria vida. Como pode o homem ter tanto e ver tão pouco? A cegueira do coração é a mais profunda de todas as sombras. E naquela cidade de contrastes, o juízo já estava em marcha. 2 mundos separados por uma porta de madeira, mas unidos por uma eternidade que logo reclamaria ambos. O cenário estava pronto para a grande mudança. O rico tinha tudo. Possuía terras, ouro e respeito. Mas em meio a tanta abundância, havia algo que nunca teve. Algo que não se pode comprar com moedas de prata. Compaixão. Enquanto dentro de sua casa os banquetes não terminavam e os risos abafavam qualquer grito de dor, no limiar de sua propriedade, o mundo desmoronava. Lá fora, Lázaro lutava por cada sopro de vida. O sol do meio-dia queimava sua pele, lembrando-o de que não tinha teto para se esconder. Não havia sombra para o esquecido. E quando o sol se punha, a noite o congelava até os ossos. O frio era seu único manto e o silêncio, sua única companhia constante. Um silêncio quebrado apenas pelos ecos das festas que ocorriam a poucos metros dele. Ninguém o levantava do pó. Ninguém ouvia seus lamentos sufocados pela fraqueza. O mundo o havia apagado de seu mapa emocional antes mesmo de seu corpo parar de respirar. E o rico continuava vivendo, continuava celebrando, como se aquele sofrimento em sua porta simplesmente não existisse. Não era falta de visão, era falta de alma. Lázaro não pedia o palácio, pedia apenas para ser visto. Mas para o rico, reconhecer Lázaro significava reconhecer sua própria responsabilidade. E ele escolheu fechar os olhos. Não foi o ódio que condenou aquele homem. O ódio, ao menos, reconhece a existência do outro. Foi algo muito mais perigoso e sutil: a indiferença. O pecado de ignorar quem sofre. Ignorar quem sofre é fechar as portas do céu antes de chegar a elas. É passar direto, ignorando que cada homem que sofre é um reflexo de nossa própria humanidade. Como muitos, tristemente, fazem hoje. A cidade fervilhava de vida, de negócios e de planos para o futuro. Ninguém tinha tempo para um homem ferido. A velocidade da vida de então era o escudo perfeito para não precisar amar. Mas o céu não é indiferente. Cada minuto de desprezo do rico estava sendo gravado nos livros da eternidade. O tempo de agir estava se esgotando e o grande abismo já começava a ser cavado no coração do rico. A tensão no ar era quase tangível. 2 destinos estavam prestes a colidir e a morte, a grande equalizadora, já estava a caminho do limiar daquela mansão. O silêncio logo seria eterno. Mas então, chegou o dia que ninguém pode evitar. O dia em que o tempo para e as posses perdem o brilho. A morte, que não entende de púrpuras nem de farrapos, bateu à porta. Primeiro, Lázaro.
Seu corpo fraco, cansado de lutar contra a fome e o frio, parou de resistir. Mas o que o mundo viu como um fim triste, o céu celebrou como um retorno glorioso. Porque algo incrível aconteceu. Lázaro não morreu sozinho. Foi levado nos braços por anjos reais, guerreiros de luz que o conduziram a um lugar de descanso, de paz e de consolo eterno, onde a dor já não existia. E pouco depois, também morreu o rico. Nem todo o seu ouro pôde comprar um segundo a mais de vida. O homem que tinha tudo na terra encontrou-se de repente diante do nada. Seu funeral foi grande, luxuoso, como tinha sido toda a sua vida. O mundo o despediu com honras e mármore esculpido, gravando seu nome para que os homens o lembrassem. Mas sua alma já estava em outro lugar. Mas ao abrir os olhos, tudo era diferente. O pesadelo havia começado. Sem servos, sem seda, sem o respeito dos homens. Apenas a dura realidade de uma eternidade sem Deus. Escuridão, calor e um desespero que sufoca a alma. O rico acordou em tormento, descobrindo tarde demais que o verdadeiro luxo era aquilo que ele sempre desprezou: a misericórdia. Em um instante, os papéis se inverteram. O que foi ignorado agora é honrado, e o que foi honrado agora suplica por uma gota de água. O grande juízo havia começado. Você está preparado para o despertar? Porque o limiar da eternidade está mais perto do que você imagina. No próximo capítulo, o grito que chegou tarde demais. Na profundeza daquele lugar onde a esperança se extingue, o homem rico gritou. Não era o grito de quem ordena, mas o de quem se descobre nu, diante de sua própria história. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Levantou o olhar entre as sombras ardentes e viu o que seu coração nunca quis ver na terra. Viu ao longe, em um oásis de paz infinita, Abraão. E junto a ele, aquele homem que um dia foi pó à sua porta. Viu Lázaro, em paz, descansando. O homem que ele ignorou, o que considerou lixo, agora ocupava o lugar de honra. A maior riqueza do mundo não se comparava ao resplendor daquela alma consolada. Envia Lázaro, gritou com desespero, para que molhe a ponta do seu dedo em água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo nesta chama que não se apaga. Uma única gota. Era tudo o que pedia quem antes teve tudo. Mas a resposta que cruzou o vazio não foi a que ele esperava. Foi uma sentença de justiça gravada no tempo. Filho, lembra-te que em vida recebeste os teus bens e Lázaro os seus males. Tu viste 1000 oportunidades de ser a mão de Deus para ele. Tiveste banquetes enquanto ele tinha chagas. Tiveste risos enquanto ele tinha silêncio. Nunca ajudaste quem sofria quando tinhas o poder de fazê-lo. Agora, tudo mudou. Os últimos são os primeiros, e o desprezo que semeaste é a colheita que hoje recolhes. A lei da eternidade colocou cada um no lugar que seu próprio coração escolheu. E entre nós e vocês há um grande abismo, um abismo impossível de cruzar. Ninguém pode passar daqui para lá, nem de lá para cá. É o muro que tu mesmo construíste em vida com cada ato de indiferença. O rico compreendeu que o abismo não era apenas uma distância, mas a permanência de sua própria escolha. Já não havia sandálias para caminhar, nem tempo para retroceder. O grito se perdeu no eco do vazio. Quão profundo é o abismo que estás cavando hoje? O diálogo entre esses dois mundos nos revela que a verdadeira tragédia não é morrer, mas ter vivido sem ter amado. O tempo da súplica havia terminado, mas o rico ainda tinha um último pedido, um que nasce do terror mais profundo. No próximo e último capítulo, a advertência final para os que ainda caminham sob o sol. Não perca o desfecho. Desesperado,
Ao ver que já não havia água para sua sede nem caminho para seus pés, o homem rico voltou a suplicar. Então te rogo, pai Abraão, que envies Lázaro à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos. Que lhes advirta, implorou, para que não venham eles também a este lugar de tormento. Naquele momento, seu único pensamento era evitar que seus entes queridos cometessem seu mesmo erro. Viver apenas para si mesmos. Mas a resposta de Abraão foi clara e definitiva. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. A verdade sempre esteve ali, à vista de todos, gravada no tempo e na lei do amor. Nó, pai Abraão, insistiu o rico, mas se algum for a eles de entre os mortos, se arrependerão. Ele acreditava que o medo do além era mais forte que a palavra do Deus vivo. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, sentenciou Abraão, tampouco se convencerão, ainda que alguém ressuscite dos mortos. E assim, a história terminou. Mas a advertência segue mais viva do que nunca. Hoje muitos vivem como o rico, vendo a dor, mas ignorando-a, ouvindo o pranto, mas passando direto, sem saber que cada dia é uma página do livro que se fechará para sempre. O tempo é o presente mais precioso, porque é o espaço onde o amor pode transformar tudo. Não espere que o abismo seja intransponível. Viva com compaixão. Olhe para quem sofre com os olhos da alma. Esta história não é apenas sobre o passado. É sobre você. É sobre o Lázaro que talvez esteja hoje à sua porta esperando uma migalha do seu tempo, do seu pão ou do seu coração. Sua eternidade se decide na forma como você ama hoje. Ao final do caminho, não levaremos o ouro nem a púrpura. Apenas o amor que demos é o que nos acompanhará diante do trono da graça. Bênçãos para a sua vida, que esta história transforme seu coração e seu caminhar. Se quiser aprofundar-se nestes ensinamentos e descobrir mais histórias que mudarão sua vida, convido você a explorar meu canal. Entre agora, inscreva-se e caminhemos juntos nesta fé. Bênçãos. Por favor, se inscrevam, deem o seu like, comentem e compartilhem. Para vocês não custa nada e para mim ajuda muito. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Bênçãos para todos.